sobre long and short comigo. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo. Hoje é quarta-feira, dia 20 de 6 de 2012, e a gente está dando início ao nosso bate-papo sobre estratégias de long and short. Sendo que daqui uma meia hora mais ou menos, um pouco antes das 6 horas, entra o TG conversando com a gente, falando um pouquinho sobre análise técnica quantitativa, estratégias quantitativas. É um bate-papo bem interessante, vale a pena acompanhar também. Muito bem, vamos agora já mudar para a nossa tela do Pairs Trading. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz para manuseá-la. Vou fechar aqui, ó, o Pairs Trading e vou abrir de novo. Olha lá, você vai clicar aqui em mercados e estratégias, mercado e estratégia, vai clicar aqui em FlexCam Banif Invest. Ele vai abrir a tela do FlexCam. Você tem alguns tipos de serviços, né, que você pode escanear aí, desde opções. E a última aba é o Pairs Trading, tá certo? Além disso, a gente tem a nossa planilha, aquela planilha que a gente tem acompanhado, que a gente tem visto, que a gente tem feito as estratégias, né? Hoje a gente está com algumas estratégias em aberto. Vamos ver quais que a gente está em aberto, qual que a gente já fechou. Eu acho que a gente... Isso. Então, na verdade, a gente está com poucas posições em aberto. A gente está apenas com os de Minas e CSN, e na outra mão a gente está com Itaú e Bradesco montado também. A gente tem esses dois pares montados. E eu vou colocar uma cor cinza aqui para a gente não se perder. Legal. Então hoje a gente tem Itaú comprado e Bradesco vendido. Nós estamos comprado em 10.000 Itaú, vendido em 10.300 Bradesco. A gente entrou com um ratio de 0.967 e a gente colocou uma saída a 0.99 e um stop a 0.94. Vamos ver como é que está esse ratio. A gente também tem um outro ratio montado de Usiminas com CSN, né? A gente está comprado em 16.600 Usiminas e vendido em 10.000 CSN. Do jeito que a Usiminas anda caindo, não acho nada difícil que a gente tenha estopado essa estratégia e saído da operação, né? Vamos agora então dar uma olhada em alguns pares que a gente tem se acostumado a ver. O primeiro deles é o Bradesco com Itaú, né? Vou colocar Itaú na frente do jeito que a gente já se acostumou. Gente, lembrando que quem tiver vontade de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, fique à vontade. Esse é um programa de troca de ideias, não é um monólogo meu não, então quanto mais vocês participarem, melhor. Vou clicar aqui em consultar, é muito simples usar o sistema. Clicou em consultar, você tem aqui Itaú com Bradesco. Você vai clicar em cima para olhar como anda o gráfico, né? Como é que anda esse ratio. O ratio agora está em 0,9681. Vamos ver como é que foi que a gente montou e desmontou lá atrás? Olha lá. Itaú 0,9681. Tá perto do que a gente entrou. Tá dando um leve lucro. Porque a gente montou a 0,967 e agora está 0,9681. Então a gente está tendo um pequeno ganho. Vale a pena continuar montado, carregando essa posição. Ela chegou a estar valendo menos do que isso, ela chegou a estar valendo aí praticamente 0,95, mas acredito que não teria dado stop não. A gente teria continuado com a estratégia. Vamos agora ver outro par, a gente continua montado nesse. A gente pode ver um par desses que a gente está acompanhando. Então, a gente está acompanhando CSN com Usiminas, sendo que a gente vai pôr a Usiminas na frente. Isso, e a CSN aqui.
E vamos ver como é que anda esse ratio aqui. Usiminas 5 com CSN 3, o ratio atual está em 0,57, então continuou caindo. Vamos ver onde é que era o nosso stop. Olha, a gente tinha um stop em 0,58 e ele está agora 0,572. Então a gente estopou no prejuízo, tá certo? 0,572. Então tivemos uma perda aí de 4%. E quem está nos ajudando por enquanto é a Gafisa com PDG, né? Foi ela que mais nos beneficiou, né? Porque as outras todas deram mais prejuízo do que lucro, né? A gente teve lucro aqui na Wisa com 3,4. Nos outros pares a gente está na Gafisa e na PDG também um lucro significativo e 2 prejuízos. A gente teve um prejuízo por enquanto. Não teve não. A gente só teve um prejuízo em Usiminas, porque na OGX com Petro, vamos ver se deu lucro mesmo. Eu lembrava que não tinha dado lucro, tinha estopado. 1,9355 stop, e o stop foi 1,9355 mesmo. Então, e a gente montou a 189. Então eu vou multiplicar por menos 1 aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos ver só um minutinho. Eu vou por menos 1 e vou multiplicar por menos 1 também. Porque aí a gente consegue manter. Então tá certo. Nós perdemos 2% no par OGX com Petro, perdemos 4% no par CSN com Usiminas, ganhamos 2%, 3,13% no par Wisa e ganhamos 24%. Certamente teria saído bem antes, mas teve realmente essa variação positiva de Gafisa com Perdigão de Perdigão não, em PDG em toda essa alta. Bradesco e Itubi a gente continua montado, né? Então essa aqui a gente vai continuar acompanhando. Tem uma pergunta aqui do Ron. Ele diz assim: o que teria menos risco potencial, teoricamente? Montar long and short ONPN ou setorial? Olha, certamente o ON com PN, porque são duas emissões diferentes da mesma empresa. Então a gente até conversou bastante sobre isso agora à tarde. Eu bati papo aqui com o TG, a gente está montando umas estratégias de long and short de ON com PN que levam isso em consideração. E a gente chegou à conclusão que o grande risco de montar pares ON com PN é um evento corporativo. Um evento corporativo onde você está short em ON, você está long em PN e você acaba short em ON e long em PN, você acaba perdendo dinheiro porque a ON sobe muito rápido por algum problema da empresa, por um problema de fundamento da empresa. Por exemplo, a empresa resolve vender o controlador resolve vender, não tem tag along, esse é um risco. Acho que é o principal risco, na verdade. É o zoom, a fofoca de que o controle vai ser vendido, se vai ter tag along ou não. Então, a primeira coisa que você pode fazer para minimizar esse risco é dar uma olhada no balanço da empresa, dar uma olhada no estatuto da empresa, ver se ela tem tag along ou não. Se tiver, pode ficar tranquilo, pode vender ações ON, não tem problema nenhum, pode ficar short. Segunda coisa importante que você tem que ver é se você está short ou long na ON. Então, para você ficar mais tranquilo, se for uma empresa que não tem tag along, o ideal é que você fique mais long na ON do que vendido nela, do que short, porque o grande risco é esse, tá certo?
Então, se por exemplo você está acompanhando um par de ON com PN e a ON caiu muito com relação a PN, você entra que não tem risco porque você está comprando ON. Se por um acaso esse par subir demais, você não está montado nele, você não faz nada. Lá em cima você não vende ON porque não tem tag along. Então é mais ou menos isso, é assim que são os riscos. Vamos voltar para a tela agora e vamos ver alguns setoriais interessantes, tá certo? Vamos ver, por exemplo, outro setor bancário. Vamos ver como é que está agora. Um minutinho só que está um pouco lento aqui. Vamos ver as ON com PN então, vai. Aproveitar aqui. Tá difícil de olhar aqui. Colocamos todas as ON com PN que tem uma correlação acima de 50%. Eu gosto muito de fazer isso aqui que eu faço, que é da aula, porque eu precisava fazer essa análise de qualquer maneira, saber quantos ON com PN tem. A gente está estudando isso. Então eu aproveito, ensino, tento ajudá-los a aprender, mas também faço a minha própria análise. Por exemplo, vamos ver das pares ON com PN, inclusive é a pergunta do Ron, quais são as que têm maior ou menor correlação. Então, geradora Tietê com geradora Tietê, ON com PN, está com uma correlação de 50% certinho. Então, veja como você tem um par que oscila, né? Não sei se é o problema de liquidez de uma das duas, uma delas muito menos líquida do que a outra, mas de qualquer maneira você tem um par que oscila bastante. Olha lá, uma correlação abaixo de 50%, porque você tem, desde o começo, em alguns períodos, grandes saltos aqui, ó. E você vê que os grandes saltos são sempre, você nunca tem para baixo, né? Ó, você nunca tem grandes quedas, né? Você tem sempre grandes saltos na alta. Depois isso pode corrigir, mas primeiro ele sobe. Por quê? Porque nós estamos vendo um par onde o ON está na frente. E veja, é uma característica, como é a característica da volatilidade, que sobe devagar e cai rápido. Nesse caso, os pares long and short, onde você tem long ON e short PN, ele sobe rápido e cai devagar. Por que ele sobe rápido? Porque é o risco do cara vendido na ON. É isso aqui, ó. Tá vendo? E tem muita oportunidade, gente. Existe uma maneira de você criar um sistema, um método seu para fazer esses balanceamentos. Quando seria uma boa hora, por exemplo, de você vender a geradora Tietê PN e comprar a ON? Quando que seria bom? Embaixo, né? Quando você tivesse o preço, por exemplo, na faixa abaixo de 0,88, e algumas vezes isso aconteceu. Olha quantas oportunidades em que ele bate praticamente no mesmo ponto e faz uma reversão, e você tem essa oportunidade. Vamos lá agora ver COSE 3 com COSE 5, também é elétrica, Coelce, né? Centrais Elétricas do Ceará. Acho que é alguma coisa assim, não tenho certeza, mas acho que é do Ceará mesmo. Olha, a gente tem aqui o máximo que a gente tem desde começo de 2011 e a gente tem uma correlação de 52%, bem parecida, né? Alguns picos da ON aqui, a queda da ON sempre devagar, a alta da ON mais rápido, um gráfico parecido com a volatilidade. E agora nós tivemos uma grande queda da ON aqui, ó, na faixa dos 84. Ela já recuperou, ela já está na faixa de 88, mas o 0,84 aqui seria uma oportunidade, tá certo? Uma oportunidade boa de você comprar a ON e vender a PN, que é a maneira mais segura de você estar no long and short de ON com PN. Depois vamos ver o Usiminas 3 com o Usiminas 5. Esse par tem oscilado muito, a correlação dele era bem alta, deu uma bela queda porque nos últimos 2-3 meses ele está oscilando bastante. Então, o Usiminas 3 com o Usiminas 5, a gente tem a seguinte característica. Olha lá. Correlação de 55%, o mínimo que ele atingiu é abaixo de 1,20, deve ser aqui na faixa de 1,18, o máximo que ele atingiu chegou a quase 2. Então, algo que vai de 1,20 para quase 2 realmente é uma variação importante de spread, né? É um spread que oscila bastante. Vamos ver desde o começo de 2011,
você teve, na verdade, um movimento bem característico. A ON valia bem menos do que a PN, depois a ON começou a valer mais, sempre em zigue-zague, mas valendo cada vez mais. Uma ON chegou a valer quase 2 PN, depois essa relação caiu, depois a relação subiu de novo. Olha, TG, como dá para ganhar dinheiro com isso aqui? Muito bom, hein? Vocês veem, eu estou estudando aqui e batendo papo com vocês. 1,20 de novo aqui de baixo, então bastante variação, é interessante. Eu acredito, pelos estudos que a gente tem feito, que não dá para você fazer esse tipo de long and short com uma abordagem muito análise técnica. Por quê? Porque senão você vai levar stop, porque não tem variação suficiente para isso. Não dá para você ficar analisando esse gráfico como se fosse um gráfico de análise técnica. O que você poderia fazer preservando essas duas características, ter tag along, e se não tiver tag along, ficar mais long na ON do que na PN, você pode usar as variações para fazer entradas e saídas parciais. Começa a montar aos poucos enquanto a ON está caindo, aí começa a desmontar enquanto está subindo, e você usa a variação fazendo entradas e saídas parciais, pode ser uma coisa interessante. O que você tem que ter é um bom sistema de ajuste, um bom sistema de correção, para você não ficar totalmente long em ON durante anos, isso não recuperar mais, porque você perde a oportunidade, né? Mas criando uma técnica própria é bem interessante. Agora, gente, OIBR3 com OIBR4. Provavelmente deve ser pouco líquida, mas vamos ver como é que é. É a Oi, tá certo. É que é código novo. Eu que não me acostumei com o código. Eu sou da época que chamava TNLP. Telemar. Juntou a BRTO com a TNLP. Vamos lá. A Oi, 58% de volatilidade de correlação e muita variação, né? Você pode ver que dá bastante negócio. E mesmo nesse período em que ele ficou fazendo oscilações menores, a oscilação ele vai aqui, ó, ele tem uma amplitude que vai de mais ou menos 1,04 até mais ou menos 1,08, 1,09. Então ele tem uma oscilação média de uns 4, 5%. É uma boa oscilação, é interessante, né? Então pode ser uma oportunidade também, porque é um par de ON com PN com correlação acima de 50%. Bradespar 3 com Bradespar 4. Essa aí tem liquidez também, pode ser negociada. Todas essas, por enquanto, dá para serem negociadas tranquilamente. Olha lá. Ele tem uma variação média que vai aí de 1,04 até 1,09, 1,08. Também oscila entre 3% e 4% aí em média. Vocês podem ver que a gente tem uma oscilação dessa aí, pelo menos uma ou duas por semana em média. Você vê que tem uma ou duas oscilações dessa por semana. Nesse período mais oscilações, nesse período aqui menos oscilações, mas você tem essa oportunidade de vender a PN e comprar a ON de vez em quando, e ao contrário. A Oi hoje tem tag along. Não tinha uma época que tinha umas brigas aí de minoritário, controlador, mas acho que agora isso aí o risco é bem menor. Inepar 3 com Inepar 4, empresas com fundamentos meio esquisitos, né? Não sei se tem liquidez a ON. Dá uma olhada na liquidez da Inepar ON para mim, por favor. Se você conseguir, né, nesse computador. E esse par, ele oscilou bastante, às vezes ele dá uma exagerada, e vem que a paulada é sempre a ON subindo. É a questão do tag along. Você não tem grandes pauladas para baixo, você tem algumas quedas, mas principalmente são grandes altas, né? Então, se você tiver que escolher um lado para estar nesse par aqui de Inepar 3 com Inepar 4, é bom estar comprado na ON, tá certo? E a correlação é 66%. Agora temos a CEMIG, ON com PN, está com relação de quase 67%. Bem interessante, oscilações grandes, ele variou bastante ultimamente, né? Na semana passada era uma oportunidade de fazer na faixa dos 80, 0,80 por aí, perto dos mínimos que ela já atingiu, e agora está trabalhando na faixa de 0,84, está na média, né? Não vimos nenhuma boa oportunidade por enquanto,
Vamos ver de novo o NPAR se alguma oportunidade, não tem. Eles estão muito próximos da média, você não vê muita distância da média. A única que está muito distante da média é a Uzi Minas, mas ela até já se aproximou um pouco, né? Agora vamos ver a CEMIG. A CEMIG já vimos. Agora RPMG3. O que é RPMG? Você sabe? A refinaria Petróleo Manguinhos. Petróleo Manguinhos. Nossa, existe isso ainda. Meu Deus. Achei que era só no nosso subconsciente e na nossa memória afetiva. Não, ainda tem esse papel. Vamos lá. Oscilou muito pouco durante bastante tempo, somente no começo do ano passado. Aí a ON foi subindo aos poucos. Depois a ON caiu de uma única vez. Então isso aqui não é muito comum, mas nós estamos vendo aqui. E agora ele voltou a trabalhar bem pertinho da média. Ele tem 72% de correlação. Mas vejam que se você chegar mais perto e for nos últimos 3 meses, ele oscila em média, aí de uma semana para outra, algo que vai de 1,24 para 1,30. Então são 6 centavos e 1,30, também dá uns 4% de variação média, não é ruim não. Ele tem uma boa variação. Não é uma variação tão serrilhada, quer dizer, não é tão frequente, mas quando ele oscila bem. E lembre-se que esse aqui é um período curto, né? Um período que isso aqui é um mês, então você tem pelo menos uma boa variação por semana, certo? Goal, né? Goal é a Gerdau, é a Gerdau Hold, né? Gerdau siderúrgica, né? Uma metalúrgica, né? E você tem uma variação boa também, uma correlação acima de 75%, e você pode ver uma variação média semanal que vai aí às vezes de 0,80 até 0,88 até 0,80, às vezes até abaixo disso, quer dizer, uns 10% de variação média por semana, talvez um pouco menos, 7, 8%, mas é algo que pode gerar bons resultados se você tiver um bom modelo de entradas e saídas parciais, deve funcionar muito bem. Ambev, né, uma empresa que a gente conhece bastante, a correlação é super alta, uma das empresas mais líquidas, não só líquidas, assim, principalmente com maior fundamento, né, melhor qualidade de ativo, e ela também, peraí, vamos ver aqui, não atualizou ainda, um minutinho só, gente. Deixa eu ver se está certo isso aqui ou não. Estou na dúvida, só um minutinho. Vamos ver a Electrix. Mudou sim. Então a Ambev está certa, ela chegou a estar custando 0,80 aí semana passada, agora está na faixa de 0,81. Veja que ela não tem uma oscilação tão grande, você vê que a oscilação histórica vai de 84 até 80, então oscila historicamente aí uns 5%, mas oscila bastante, ó. Desde o máximo você pode ver que tem bastante variação, que pode gerar bastante negócio, bastante oportunidade. Não estou vendo oportunidade agora, a oportunidade já passou, ela foi aí 2, 3 dias atrás, teria sido aí na faixa de 0,80, sendo que agora ela está com 0,82, né? Então já se aproximou, já está aí bem próximo da média. Acho que seria bastante arriscado uma entrada agora. Agora nós temos Eletro 3 com Eletro 6, isso aqui é um grande clássico do pregão. Pessoas viveram anos de vida fazendo esse tipo de troca, esse tipo de estratégia. É uma estratégia bem interessante. E a gente tem a seguinte característica. Uma correlação de 84%, e você vê variações que vão aí de 0,76 a 0,71 mais ou menos, né? 5 centavos em 7 dá uns em 0,70 dá uns 6, 7% de variação. Ele varia menos do que a média, até porque é um par muito arbitrado, então você tem menos ruído mesmo, você tem um pouco mais de movimentos de direção, mas de qualquer maneira também é oportuno, dá para fazer as estratégias, mantendo, lógico, as
premissas, que é tag along ou ficar long nas PN, que é muito importante. Lame 3 com Lame 5, 85% de correlação. Ela andou dando umas variadas maiores ultimamente. O ponto interessante dela foi aí na faixa de 0,78, mais ou menos 0,86, 0,85 mais ou menos. Agora ele voltou mais ou menos para a faixa da média. Engraçado que tá todo mundo mais ou menos assim, né? Com essa última alta do mercado, todo mundo chegou meio perto da média. Existe, gente, um comportamento entre ON com PN, que é o seguinte: se o ON for muito menos líquido do que o PN, as entradas e saídas do mercado costumam ser na PN. Então, quando há um grande fluxo de entrada de investidor estrangeiro, nacional, quer dizer, quando o mercado sobe muito rápido, a PN costuma ir na frente e a ON fica para trás. Então, a PN sobe mais do que a ON. Quando o mercado cai muito rápido, a PN também cai mais rápido. Então, é isso que a gente está enxergando, gráficos muito parecidos por conta disso. Veja que na grande queda você teve uma queda maior da ON, olha que interessante. Então não foi isso que aconteceu. E a ON subiu agora, né? Então a gente teve um movimento contrário do que eu disse para vocês. Acontece. Por isso que a gente não pode acreditar tanto nos padrões de mercado, eles mudam muito. Vocês se lembram que algum tempo atrás a correlação de dólar com bolsa era completamente negativa, e hoje isso já se arrefeceu bem. A gente ainda tem uma característica de que quando a bolsa sobe, o petróleo, o dólar cai e vice-versa, mas essa correlação caiu bastante. Vamos lá. O para agora é YouTube, né? YouTube 3 com YouTube 5. Com essas mudanças aí primeiro na inadimplência, aumento da inadimplência, segunda diminuição da taxa de juros, houve uma perda da ON com relação à PN, é o que aconteceu aqui nas últimas 3 ou 4 semanas, e antes disso a ON andou subindo devagarzinho. Então você não tem uma variação muito grande de tal ON com PN, mas você tem oportunidade, sem dúvida, dá para ganhar dinheiro. Agora você está 0,14 abaixo da média só. Por quê? Porque ele oscila muito próximo do 0,88, ele vai até 0,84 e depois no máximo até 0,90, quer dizer, ele varia pouco. Agora nós temos o Bradesco 3 com o Bradesco 5, né? Perto de terminar aí já o nosso bate-papo. E a gente também está na média com um movimento muito parecido, né? A ON caiu e agora a ON está dando uma subida com relação à PN, e você tem as oportunidades aí tradicionais, né? O Bradesco ON com PN sempre foi uma estratégia que dá para ganhar dinheiro, né? Tanto a pessoa que tem o Bradesco PN ou o Bradesco ON quer fazer o tal do long, quanto quem quer fazer um long short mesmo tradicional e ficar vendido numa das duas pontas, tá certo? Gerdau, nós já vimos, né? Nós já vimos a Goal, mas a GGBR é praticamente a mesma coisa. Vamos ver se tem alguma oportunidade aí. Olha, é um dos poucos movimentos em que a ON não corrigiu e foi até a média. Então, por conta disso, eu vou marcar essa estratégia como se a gente estivesse montando a estratégia. A 08262. Então, para acabar, a gente está montando, apresentada 0.6282. A gente vai no dia de hoje. Pronto, marquei a data de hoje. O papel que a gente vai comprar é GGBR3 e vender GGBR4.
Vamos vender 10 mil de GGBR4. E o legal é isso, nós estamos comprando ON, que é uma boa porque é mais seguro, né? E vamos simplesmente ver quanto de ON a gente consegue comprar para cada uma de PN. Se o ratio está em 0,62, significa o quê? Que está menor que 1. Significa que se você dividir GGBR3 por GGBR4, você vai ter um número menor que 1. Por isso que a gente vai comprar uma quantidade maior do que aquilo que a gente está vendendo. Então a gente vai pegar e vai pegar os 10 mil, né, ou vai pegar aí o spread e vai dividir por 10 mil. Não é isso não, é o contrário. Desculpa, gente. Essa hora a gente já não faz conta muito bem. Pega os 10 mil, não é isso? E divide por 0,62. Aí a gente vai ter 15.918. Vamos digitar 15.900. Pronto. Então vamos comprar 15.900 de GGBR3, vender 10 mil GGBR4 a 0,62. Vamos colocar um stop de quanto? Acho que é um ratio que varia menos, então a gente pode colocar um stop de 2%. Então vamos pegar o spread e vamos lembrar o seguinte: se esse spread subir, a gente ganha, tá certo? Se ele cair, a gente perde. O ideal é que a ON se aproxime da PN. Então a gente pega simplesmente e multiplica por 0,98, que a gente já sabe qual é o stop. Então o stop é 0,61564. E não, o stop tem que ser aqui do lado. Desculpa, gente. Legal. E agora a nossa saída, né? A gente vai colocar aqui a saída ideal, né? O que a gente quer colocar de saída. Vamos colocar aí 3% de lucro, quer dizer, um pouco maior do que o prejuízo. Então, vamos multiplicar por 1,03. E aí a gente tem o preço de saída. Vou até anotar aqui, 0,64705. Vou deletar isso aqui. Pronto. Gente, tá feita a estratégia. Acabou o nosso horário. Agora quem vai entrar é o TG. Eu até já falei demais hoje. Eu só queria agradecer a presença de vocês, acompanharem aí as nossas estratégias de long e short. Acompanhe, a gente cada vez está entendendo mais, desenvolvendo estratégias mais legais. É importante também a didática da coisa, tá certo? Então, um grande abraço para vocês e até amanhã a gente tem um bate-papo sobre opções avançadas, tá certo? Até logo. Olá pessoal, boa tarde. Começamos mais um bate-papo pós-roxo aqui sobre estratégias quantitativas. É o nosso chat promoção de supermercado, pague 1, leve 2, mas em breve a gente vai estar separando aí o chat. Talvez eu fique com um dia, o roxo fique com outro e consiga ficar mais específico aí o assunto. Eu particularmente estou achando que o chat de long short está ficando melhor, com essa história de acompanhar as operações aí, está ficando bem interessante mesmo e dá para mostrar como dá para, é uma coisa consistente, dá para ganhar dinheiro com isso e também onde que seriam os furos, né? Onde que não vai tão bem assim, que também é uma forma da gente saber, né? Saber onde o sistema falha também é uma vantagem em relação aos que não sabem, aos que fazem por emoção, vamos dizer assim. Quem tiver perguntas aí, quem tiver alguma dúvida filosófica ou não, ou de algum papel ou não, pode mandar aqui, mas eu tenho separado algumas coisas para falar, então sem mais delongas e sem mais sustos, vamos tirar a minha cara feia, envelhecida e cansada e vamos para a tela. Esse daí é o gráfico do Ibovespa, diário. A gente tinha comentado no programa semana passada, ele estava, dá um zoom aqui, ele estava congestionado num canalzinho aqui
de curto prazo, né? Nesse canalzinho aqui. De curtíssimo prazo, rompeu, teve uma variação de volume legal em relação à média aqui, assim, da média para cima, não teve tantos volumes baixos, conseguiu sair conseguiu formar um fundo aqui nesse canal, e depois de romper algumas resistências intermediárias em torno de 55.600 e 56.700, agora já está trabalhando próximo disso. Hoje já fez um candle quase totalmente, fechou fora da banda de Bollinger. Hoje também já está fechando fora da banda de Bollinger com um candle um pouco mais de dúvida aqui, e em cima de uma resistência que é os 56, 57 mil pontos aqui, onde a gente pode esperar algum tipo de correção, principalmente porque está batendo também numa linha de longo prazo aqui, numa LTB, né, uma linha de tendência de baixa de longo prazo, que não quer dizer muita coisa, mas acaba sendo uma resistência de qualquer forma, né? Ou pelo menos para um pouquinho, descansa um pouquinho para andar os outros quilômetros. Essa situação do Ibovespa não está tendo uma grande entrada de volume assim, o pessoal ainda está mais, como é que fala na Globo News, eu sempre esqueço a palavra, está avesso ao risco, né? Que nem diz na Globo News, mas aparentemente um fundo, nem que seja intermediário, foi formado aqui. A tendência, a média curta já cruzou com a média aqui, a média já está um pouquinho, levemente ascendente, mas podemos dizer que nesse momento, hoje, nós estamos testando a resistência anterior, formada pela linha de tendência de baixa aqui, e o topo anterior. Então, talvez um zigue-zague para cima dê mais fôlego para a continuação de uma tendência um pouquinho mais favorável. Lembrando que a tendência principal, né, olhando o gráfico que nem eu sempre gosto de olhar, a tendência principal ainda é de baixa, com topos e fundos ascendentes. A gente acabou de passar um topo anterior aqui de curtíssimo prazo, tornando a tendência mais lateral no curtíssimo prazo, mas a tendência mais longa ainda é de baixa. A gente não fez nenhum topo, nenhum fundo, né, que normalmente é topo e fundo mais alto, né? Por enquanto a gente só está fazendo topo, a gente não chegou a fazer um fundo aqui no diário, né? E olhando de uma outra forma, temos essa bela simetria aqui que pode estar se desenvolvendo também. Então, uma primeira resistência em torno de 58 mil, ou, né, uma mais fraca em torno de 58 mil, que é onde a gente está agora testando. Deixa eu esticar essa linha aqui, que é essa linha anterior, mas é fraquinha, e a outra mais forte aqui em cima, em 69, 70 mil pontos. Essa já é um pouco mais forte, e podemos ficar dentro dessa, fazendo essa reflexão aqui do lado, né? Ou seja, esse mesmo congestionamento que a gente teve entre 55 e 58, e nesse caso 69 aqui, mas essa congestão daqui a gente pode estar repetindo do lado de cá, o que faz sentido pela situação geral aí de mercado e por essa versão risco. Então, e também pelo desenho, né, da movimentação aqui. Tivemos uma movimentação de baixo, chegamos a perder suporte aqui, mas tivemos uma recuperação. Então, essa indefinição pode ser que se repita, essa mesma indefinição do lado de cá pode ser repetida do lado de lá, que nem diria um grande comentarista esportivo. Mas enfim, a situação está indefinida, mas a gente já teve um respiro aí. O que a gente pode dizer é simplesmente um repique um pouco maior dentro de uma tendência de baixa prévia aí, né? Podendo transformar essa tendência de baixa numa tendência mais lateral ou numa tendência indefinida, cada um com seu critério. Isso é o que eu tenho para falar do índice. Como toda semana a gente tem feito, a pedido do Roxo também, a gente comentou esse papel, falar de Gafisa, né? Que chegou a fazer um fundo aqui. Eu tinha comentado que o único indicador que daria entrada na Gafisa aqui seria o IFR com rompimento da máxima. Então eu vou tentar colocar um IFR aqui
Só que eu uso um IFR um pouquinho diferente, mas enfim, vou colocar isso aqui mesmo, tem muito, não vamos aqui nesse ponto. O IFR estava em 20, né, aproximadamente, que seria fazer no fundo aqui, né, é isso, 20. E 19, 20, vamos lá. Então assim, o IFR 9 abaixo de 20 aqui, numa zona, né, de onde nos outros fundos nós tivemos pelo menos um repiquezinho. Esse IFR baixo, mais o rompimento da máxima aqui e aumento de volume, sustentaram a alta, e a Gafisa foi de 2,9, chegou a bater em 3,20, o que dá 50% de aumento em 10 dias, em praticamente 6, 7 pregões aqui, né? É bastante, para quem, como eu sempre digo, que um bom trader pega metade de movimento, pelo menos uns 20% aqui daria para ter pego fácil para quem tivesse esse critério de entrada. Apesar de no diário não estar tão bonito assim, eu dei uma olhada no semanal, e no semanal nós tivemos uma entrada quase gritante em Gafisa pelos métodos, né, que eu uso aqui. Está aqui 50% em 14 dias, foi de 2 para 3, foi essa a história. Mas enfim, aqui nós tivemos um fechou fora, fechou dentro no semanal, com candle agulhando a banda de Bollinger aqui. Então a máxima desse candle é uma entrada no semanal em 2,40, 2,50 praticamente seria a entrada, mas de 2,50 para R$3 aqui nós ainda estaríamos dentro desse trade pelo semanal, entrando a 2,50, e podemos ir puxando stop por algum stop móvel, ou pelas mínimas, ou pela metade do candle. Aí cada um tem seu método, mas com o objetivo a chegar nos R$4, que seria a média de 21 aí, né? Podemos ir puxando stop para as mínimas, e com o objetivo na média de 21 pelo menos no semanal, para quem entrou no semanal. Ou seja, como é diferente a gente encarar, né, os tempos gráficos aí, então não dá para misturar realmente tempo gráfico, não dá para misturar diário com intradiário, diário com semanal. A diferença é que uma coisa que não era tão clara no semanal, simplesmente um trade de contra-tendência aqui, né, com IFR baixo e bem distante da média, né? Nesse caso aqui a média estava em torno de 2,90, né? Olha a distância da média aqui. Então esse seria um trade contra tendência clássico, rompendo a máxima, objetivo na banda do meio, puxando stop e até a banda superior. Então esse seria um trade interessante da Gafisa aí, mas de qualquer forma, de novo, a tendência principal da Gafisa é de muita queda, não é nem de queda, é de muita queda. Vamos dar uma olhada nos patinhos feios do mercado aqui, que a gente também, os feios também gostam de atenção. Vemos aí os Minas, né? Chegou a ameaçar fazer uma congestão, mas perdeu rapidinho. Ontem fez um martelinho aqui que deu uma agulhadinha na banda de Bollinger, e hoje a gente chegou a ter o rompimento da máxima, mas não sustentou. Então ela continua feia no longo prazo, feia no curto prazo. Se a gente for olhar no semanal, ela vai continuar feia também, né? Ainda não ela continua, já está dançando aqui com a banda inferior de Bollinger. Então também não tem não temos nenhuma indicação de entrada. Pelo contrário, só tivemos, no caso do semanal, a gente teve uma indicação de entrada na venda, com a perda desse suporte aqui. Era um suporte em 9,90, 9,85. Essa perda desta congestão aqui seria, antes da gente saber se era fundo ou topo, era uma congestão de fundo, quase foi perdida. O suporte realmente era um suporte mais forte, e depois que perdeu essa congestão aqui, deu uma afundada.
Se a gente fosse fazer uma projeção no semanal em cima dessa congestão, entre 9,90 e... vamos colocar 13,90 para não se perder. Aqui a gente tem 13,90, aqui a gente tem 9,90. A diferença entre 13,90 e 9,90 é 4. Tira 4 de 9,90, a gente tem 5,90. Então, 5,90 seria a projeção dessa congestão aqui, desse retângulo perdido no semanal. Então, no semanal, para quem efetuou esse trade aqui, um objetivo seria em torno dos 5,90 para Uzi Minas, sem ainda qualquer sinal de reversão, seja no diário, seja no semanal. Hoje a gente teve um destaque no pregão aí, que foi a PDG, né? Tá aqui, subiu 6,18%. Pré-anunciado aqui pelo fechamento pelo estreitamento da banda de Bollinger. As médias aqui já tinham cruzado, mas o caminho só fica claro com a superação da máxima aqui em torno de 4 e pouco, né, que eu já tinha falado também semana passada. 4,10. Tem um fundo principal em 2,90, 2,88 aqui, e aparentemente fazendo um triângulo, alguma coisa do gênero aqui, que eu também não me interessa, mas só rompimento de congestão daria entrada nessa PDG, mesmo com essa alta de hoje. Então, pela volatilidade, está bem interessante para quem gosta de trabalhar no intraday. Esses nossos patinhos feios da bolsa só tem entrada para day trade mesmo. Continuando, não temos perguntas, vamos continuar batendo nas teclas. Vamos nas principais, que são as que eu acompanho mais aqui. Petrobras chegou a perder aqui um fundinho, também fez um canalzinho, o pessoal gosta de chamar de deriva aqui, mas fez uma congestão de fundo, ameaçou perder, recuperou, já estamos no quarto dia seguido de alta. Estratégia aqui seria, cutucou a banda de Bollinger e fechou, rompeu a máxima. As médias estão se cruzando agora, tanto a curta quanto as médias, e já batendo na banda de Bollinger. Hoje a gente quase fez um candle totalmente fora da banda de Bollinger. Para quem está comprado aqui no diário, puxando stop pela mínima, esse candle aqui pode gerar próximo de uma área de resistência aqui, não tão próximo, mas pode puxar para a mínima do candle, né? Um pouco abaixo da mínima do candle, eventual stop para quem entrou, teve coragem de entrar aqui embaixo nessa agulhada de banda de Bollinger inferior, bateu na superior. Estratégia da banda de Bollinger: stop, realiza metade, stop abaixo do mínimo. Já está com bom lucro também dos 18, basicamente dos 18 e uns quebrados aí, ou se a entrada foi em 18,50, já está 19, chegou 19,90 também. É uma boa, já está com um swing trade feito numa situação horrorosa que a Petrobras se encontra nessa congestão de fundo aí. Olhando mais no semanal, para pegar um prazo um pouco maior aí, ameaçando fazer uma congestão bem volátil, né? Como vocês podem ver pelos candles aqui. E essa semana já em relação ao fechamento da semana passada, a gente já está com 7% de alta, que é uma alta grande aí. Alguns dizem que é pela expectativa de subir da subida da gasolina, outros já dão quase como certo que vai subir o preço da gasolina só pela alta da Petro. O mercado tende a antecipar, mas se isso não acontecer, muito provavelmente esse candle vai ser devolvido para baixo. Mas essa é a expectativa do mercado, que a gasolina suba pela subida do preço. Outra queridinha do mercado, das nossas blue chips, a Vale. Nossa, deixa eu dar um template nela aqui. Pronto. A Vale depois, bola cantada também,
chegou a ter uma queda grande, corrigiu dessa queda, congestionou aqui e ao romper a congestão, que eu disse que se rompesse para cima ou rompesse para baixo, era uma entrada, então a entrada foi em torno de 37,10, 37,10, 37,20 aqui, já andou bastante, hoje chegou, bateu nos R$40, numa Vale já seria quase 10% de lucro aí, que também já para um swing trade estaria ótimo. Não chegou só nesse rompimento de resistência que foi mais enrolado, tivemos um candle preto aqui segurando, mas a partir daí ela andou e andou bem, né? As médias já se cruzaram, rompimento de resistência, ela já andou bem e hoje também fazendo um candle quase totalmente fora da banda de Bollinger. Quem já pediu hoje no fechamento já pediu uma realização parcial aí, e para quem gosta de puxar stop, usar um trailing stop, puxar o stop para hoje um pouco abaixo da mínima de hoje, já está com um bom trade no bolso. A Vale um pouco menos feia que o resto, né? Já que o resto se encontra corrigindo de uma tendência de baixa e prévia, a Vale num prazo um pouco maior, dentro daquela congestão desde o final do ano passado, que eu já tinha comentado dessa congestão, já estava, enquanto não resolver essa congestão aqui, não tem muito o que fazer com a Vale, mas dá para operar essa congestão, uma congestão bem grande, vai dos 34 aos 40 e tanto, e dá para operar bem esses swings, essas ondas, esses zigue-zagues para baixo aqui, as congestões. Por enquanto, a Vale indo buscar a próximo de 42, 43 aqui, que seria o topo da congestão, né? Já andou bem para quem efetuou a entrada de rompimento aqui, apesar que foi um rompimento com emoções aqui, né? Mas já temos alguns dias de alta, né? Estamos no 7º dia de alta da Vale seguido, coisa que não acontecia há tanto tempo assim. Para manter a justiça, olhando no semanal, como todas as outras, percebe-se claramente a congestão que a Vale se encontra aqui. Para quem opera no semanal, está operando essa congestão, compra no suporte e vende na resistência, também pode ser uma estratégia válida, pelo menos desde agosto do ano passado aqui, para quem conseguiu identificar essa estratégia com banda de Bollinger aqui, já está operando suporte e resistência já faz algum tempo, apesar que não claramente. Para quem gosta de opções assim como eu, também é uma boa, tem sido uma boa estratégia, não tanto vender a volatilidade, mas vender o tempo passando, porque aqui meses e meses e nada acontece com a Vale. A Vale tem oscilado dentro de um range curto, relativamente curto, aí, por um prazo mais semanal, cujas oscilações são maiores. Ela tem se mantido mais comportada aqui dentro de um range para o semanal aceitável, para o diário talvez nem tanto. Dá para aproveitar esse range para fazer bons negócios. E para finalizar, juntando os dois critérios, que são patinho feio e as blue chips, a OGX aqui também, que tem opções, marcado já de outros chats aqui os níveis de suporte. E deixa eu ver, o Ivan está falando, TG, coloque uma cor mais escura na banda de Bollinger. Pois não, realmente eu sacaneei com vocês. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui, é que eu também não gosto de colocar cor escura, Ivan, porque polui muito, acaba poluindo muito o gráfico. Eu uso até pontilhado, para você ter uma ideia, para não ficar muito visualmente pontilhado, mas é verdade, para mostrar para vocês ficar melhor. Obrigado de ter dado o toque. Melhorou aí? Vê se tá melhor assim. Acho que agora melhorou, agora dá para ver melhor. Então é isso. A OGX já está com os níveis de suporte e resistência marcado, não mudou muita coisa ao longo do tempo. Faz um movimento, congestiona, faz um movimento, congestiona, faz um movimento, congestiona. Nós estamos no meio da congestão agora, mas com o candle de hoje,
as médias apontam para baixo de novo, no mínimo vai vir testar 9,03 para quem está comprado, para quem está operando com opções dela, que está uma delícia, diga-se de passagem. A perda de R$9 aqui gera uma expectativa de mais uma perna de queda aqui, apesar de estar cansada, batida, etc. Mas ainda como vocês podem ver aqui, é um suporte bem mais forte, né? Que vem desde agosto do ano passado também, nessa faixa dos 9. Deixa eu ajeitar aqui. Nessa faixa dos R$9. Essa faixa dos R$9 realmente é um suporte mais forte. Já tivemos o fundo anterior aqui e é onde a gente está testando nesse exato momento. Então a perda desse suporte de R$9 pode levar uma movimentação maior para baixo aqui, fazendo um ABC, né, dos nossos queridos heliotistas, fazendo o ABC aqui para baixo. Fizemos o A, fizemos o B, nós estamos no meio da onda C aqui, caso perca o suporte. Se não perder esse suporte, a gente faz um fundo duplo aqui e daí é só alegria para o OGX. Mantendo a justiça, olhando no semanal, para terminar, fica mais claro também a movimentação das pernas de alta e de baixa, e mostrando que realmente esse suporte de R$9 é um suporte que não deve ser perdido para se ter alguma esperança. O fundo anterior é em 909, né, 910, esse fundo dessa última, esse aqui é 909, aqui nós estamos no 903, né? Então também, ou seja, R$9 é o valor, a perda desse R$9 intensificaria a queda da OGX. Também é uma oportunidade para lançamento, para proteção para quem tiver comprado. Quem quer manter o OGX na carteira tem que se proteger de alguma maneira, com opções que seja. A perda de R$9 pode ser uma boa oportunidade para lançar bem dentro do dinheiro, embolsar grana e comprar mais OGX mais barato mais para frente, para quem confia na OGX, né? Bem, estamos aqui já 58 minutos. Eu acho que a gente comentou os principais papéis. O EC perguntou, poderia comentar os Minas. Eu já comentei os Minas EC, mas não tem problema, a gente vê de novo rapidinho. Os Minas, o que eu tinha falado, aqui está no semanal, está no prazo semanal. No semanal nós tivemos a perda desse suporte, nessa congestão aqui, com objetivo em 5,90, né? Aqui é 9,90 aproximadamente, 9,70. Então a perda dessa congestão levaria a Uzi Minas para 5,70, 5,90. Esse seria o objetivo da perda dessa congestão no semanal. E no diário, como eu disse, chegou a cutucar aqui. Deixa eu mudar aqui que o Ivan já pediu para mudar a banda de Bollinger. Eu preciso mudar o template aqui, mas depois eu faço isso. Agora a gente já está mais no finalzinho. Mas isso aqui chegou no máximo a cutucar a banda de Bollinger aqui embaixo, mas um cutucãozinho de nada. Perdeu, ou fez mais uma perda, uma ameaça de correção aqui, mas perdeu o suporte de novo. Está longe da média de 21, mas a média de 21 e a média longa, a média curta e a média média continuam apontadas para baixo. Não tem ainda nenhum setup. Aqui fez um martelinho ontem, mas hoje já tivemos a superação no martelinho, mas fechamos na mínima hoje. Os volumes estão bem altos, então toda vez que a gente tem esse aumento de volume, pode significar duas coisas: ou a continuação do movimento, ou a iminente formação de um fundo aí também, que tanto nas subidas quanto nas descidas a gente tem, né? Faz parte de um padrão você ter aumento de volume na formação de fundos, mas também a gente tem aumento de volume para confirmando o movimento. Então, depende, né? O EC está comentando que está triste o papel, está triste para quem está comprado, né? Para quem está vendido está rindo sozinho. Então, essa é a diferença da nossa
ideia aí, né, que é muito mais fácil operar um papel que está em alta, ou que tá, se é para operar comprado, opera o papel que está em alta. Operar comprado o papel que está em queda, tem que ter algum critério, né? Primeiro, se você vai fazer operação contra a tendência, tem que ser operação com capital menor, com entrada parcial, com stops bem definidos. Aqui você está tomando stop em cima de stop, mas cada vez você está comprando papel mais barato. Se você tiver a mesma quantidade de papel, você está comprando cada vez... Aliás, se você tiver a mesma quantidade de dinheiro, você está comprando cada vez mais papel para fazer o trade. A hora que você acertar, você vai ganhar um dinheiro. O problema é que é uma estratégia de retorno à média, né, amigo? A estratégia de retorno à média é para você ganhar de canequinha, e a hora que perde, perde de balde, infelizmente. É assim mesmo que funciona. Agora, quer ver? Você está falando que tá triste o papel? Você quer operar na compra? Por que não opera Ambev? Olha que beleza. Olha, não estou ganhando nada. A única coisa que eu... Assim, nem cerveja da Ambev ultimamente eu estou tomando. Tá? Estou ficando velho para essas cervejas brasileiras que estão bem ruinzinhas. Estou tomando só cerveja brasileira artesanal agora. Mas enfim. Mas para quem opera, olha que beleza. A Ambev teve esse longa perna de alta e agora está congestionando. Está formando um ombro, cabeça mesmo. Pode estar formando até um passarinho azul aqui. Mas enfim, ela está em alta. E é uma empresa boa fundamentalisticamente falando. Chegou a testar um suporte, está subindo, está testando uma resistência agora. Então, a outra que eu vi, esse daí eu vi ontem, se não me engano, não sei se foi ontem ou segunda-feira. Eu estou de cabeça aqui, viu, gente? Não preparei assim nada. Estou olhando. Olha a CCRO. Chegou na segunda-feira, chegou a romper com volume, só não foi tão bom porque o volume não foi tão alto assim, né? Mas a CCR chegou a romper um topo. Hoje oficialmente estaria fazendo um pullback, mas o volume do rompimento foi menor que esse volume do pullback. Mas também é inegável, rompeu uma congestão aqui de topo. Olha a diferença de gráfico, né? Então, assim, se for para escolher operar comprado, escolher o papel também, olhando a tendência, ou que você tem alguns critérios de tendência de papel. Porque você vai querer operar comprado um papel que está em queda, como Usiminas, como Gafisa, tomar stop em cima de stop, mas você tem que ter um plano, tem que ter uma estratégia, entrar com capital menor, executar realizações parciais, tudo para preservar teu capital, não tem como. Agora, você quer operar comprado, tem que operar papel que está pelo menos numa congestão grande, comprando suporte e vendendo resistência, ou escolher papéis que tem alta. Assim, tem vários, tem pelo menos uns 10 aí que estão em alta, que dá para escolher, mas tem que fazer a escolha, tem que ter critérios para você definir o que é a sua tendência de alta e escolher os papéis e operar na compra papéis que estão em alta. A outra maneira é pegar uma parte do capital e escolher papéis que têm opções para lançar, que ganham quando o mercado está de lado, ou que você eventualmente se proteja numa queda aí. Se proteja significa você não vai perder 100% da queda, você vai perder um pouco menos, né? E consegue comprar mais papel mais barato depois. Então acaba sendo uma estratégia que a longo prazo se torna consistente, que nem o Roxo tem falado nos chats de opções aí. A estratégia de compra de papel com trava de baixa serve para isso. Então não é para pegar tudo o dinheiro que tem e fazer isso, mas uma parte do seu capital de renda variável você fazer essa estratégia que faz sentido e que tem se mostrado consistente ao longo do tempo. Daqui para frente ninguém sabe, mas por enquanto ela tem sido consistente. E é uma maneira de você também preservar seu capital muito mais do que tentando adivinhar onde vai ser o fundo da Usiminas, ou onde vai ser o fundo da Gafisa, ou onde vai ser o fundo de empresas que estão da OGX, né, que estão caindo muito. Então, a OGX tem a vantagem de ter opções, então ela é menos pior. Ela é uma empresa que pode ser que daqui a um tempo a gente esteja comentando ela que comprei ela a R$9 e ela esteja a 50, ou pode ser uma empresa que a gente comprei a R$9 e ela está a 3, né? E uma das coisas que faz a gente preservar o capital, que é a máxima da análise técnica aí, que é corte os prejuízos, deixe seu lucro crescer e corte os prejuízos rapidamente, que é o que o pessoal que comprou os Minas a R$30, a R$20, a R$15 não fez, foi cortar o prejuízo rapidamente, né? E assim como quem não vendeu, não lançou, não se protegeu na OGX, quando ela rompeu uma congestão de topo em torno dos R$18, ela agora está 9 e para o papel chegar de 9 para R$18 vai ter que subir 100%, basicamente.
Então, o que é bem difícil, isso não vai ser de uma coisa para outra, a não ser que achem um diamante embaixo do prédio da OGX lá, ou que o Wake ache petróleo embaixo de casa. É isso aí, só respondendo o EC que perguntou dos Minas, repetiu os Minas, vocês me perdoem, mas não tem problema, a gente repete, foi rapidinho. Agradecendo a presença de vocês. Em breve a gente vai ter um chat aqui só para falar disso. A gente também está implementando em algumas planilhas para a gente rastrear o mercado. Então, além de vocês, dos pedidos de vocês, a gente vai mostrar como é que se escolhe, ou que pelo menos que você tenha critérios para ver quais papéis podem se encaixar numa tendência de alta, quais papéis estão mais fáceis para operar, perto dos 100 e tanto que a gente tem no mercado. Agradecendo a presença de todos, boa noite, boa Libertadores a todos aí que vão assistir. Amanhã tem chat de opções avançado do Roxo. Semana que vem, chat básico de opções, programa de long e short, etc, etc. Obrigado pela presença de todos, boa noite, boa chuva aos paulistanos. E a gente se vê, qualquer dúvida, querendo bater um papo, tgkraus@rocks.com.br. Valeu pessoal, boa noite.